É fundamental a capacitação dos motoristas para um comportamento seguro no trânsito, priorizando a preservação da vida, da saúde e do meio ambiente e atendendo à Política Nacional de Trânsito. Técnicas de primeiros socorros têm sido divulgadas para toda a sociedade em todas as partes do mundo. E agora, uma parte delas vai estar disponível para você, aqui neste vídeo. Preste muita atenção, pois elas podem salvar vidas. Cada vez se investe mais na prevenção e no atendimento às vítimas. Hoje, os serviços de atendimento pré-hospitalar, como os bombeiros e SAMU, procuram fazer o atendimento o mais rápido possível, mas sempre vai haver um tempo até a chegada do atendimento profissional e muita coisa pode acontecer. Nesse tempo, as únicas pessoas presentes são as envolvidas no acidente e as que passam pelo local. Nesse momento, é muito importante o espírito de solidariedade. Informações básicas sobre o que fazer, o que não fazer e como fazer em situações de acidentes. Isto é, ser um atendente de emergência. Alguns conceitos e técnicas fáceis de aprender, unidos à vontade e à decisão de ajudar, podem impedir que um acidente tenha maiores consequências e aumentar as chances de melhor recuperação das vítimas. O que não fazer? Abandonar a vítima. Omitir socorro é crime. Tumultuar o local do acidente. Entrar em pânico. Comentários pessimistas. Entrar em discussão. O importante é ter sempre em mente a sequência das ações a serem realizadas, igual em todos os casos. Mantenha a calma. Cuide de sua segurança. Estacione seu veículo em local seguro. E só deixe descer do mesmo as pessoas que possam ajudar. Sinalize e procure isolar o local do acidente. Acione o pisca-alerta. Use triângulo. Galhos de árvore ou qualquer outro objeto sempre colocado a uma distância segura do local, pelo menos 40 passos. Peça socorro. Verifique as vítimas. Controle a situação, mostrando decisão e firmeza nas suas ações. Quanto mais cedo chegar o socorro profissional, melhor para as vítimas de um acidente. Atualmente, na maior parte do Brasil, nós podemos contar com serviços de atendimento às emergências. São serviços gratuitos que geralmente têm números de telefones padronizados em todo o país. Dica eficiente para quem utiliza celular é deixar registrado no aparelho o número da emergência. Não apenas confie em sua memória. Em algumas regiões, o resgate 193 é utilizado para todo tipo de emergência relacionada à saúde. Procure saber se existe e como funciona o resgate em sua região. O Corpo de Bombeiros Militar é um órgão estadual que atende salvamentos, incêndios, quer seja urbanos ou em terrenos baldios ou florestais. Ele atende, auxilia a comunidade de todas as naturezas
E principalmente, nosso principal serviço hoje em dia é o atendimento pré-hospitalar, quer seja clínico ou traumático. Nós fazemos o atendimento com certeza muito sério e que demanda tempo, experiência de nossos bombeiros e, para tanto, o Corpo de Bombeiros está preparado não só com o nosso pessoal qualificado, como também com materiais, equipamentos e viaturas adequadas para esse serviço. É composta por médicos e equipe de enfermagem. O SAMU foi criado para atender qualquer tipo de emergência relacionada à saúde, incluindo acidentes de trânsito. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e ele tem uma estratégia que é extremamente interessante. Ele é uma vertente que está voltada para duas situações muito importantes. A primeira situação é com relação a se privilegiar a assistência médica às pessoas que estão mais desassistidas, as que estão mais fragilizadas, no momento em que ela é pega de surpresa, que é exatamente no acidente. São essas situações de urgência, emergência, em que a pessoa está extremamente fragilizada, que é o grande enfoque do SAMU. E a segunda coisa muito importante está relacionada com uma estratégia. O SAMU, na verdade, ele veio para criar uma organização no sistema de urgência. Então, são essas duas vertentes que fazem com que o SAMU tenha uma missão muito importante no país e nos locais, naturalmente, nas cidades onde eles estão sendo instalados, que é exatamente esses dois enfoques. Existe uma outra parte da assistência médica de urgência, que são as urgências clínicas. As urgências clínicas, elas podem acontecer em qualquer local também, inclusive numa residência. Então, por exemplo, pode ser considerado uma urgência clínica uma pessoa que está infartando, uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, que teve um desmaio e não está conseguindo voltar. Então, são situações clínicas dessa que nós devemos ser contactados através do 192. O SAMU, no Brasil inteiro, ele funciona através do número 192. É atendido por um grupo de profissionais telefonistas, chamados técnicos de auxiliares de regulação médica. Eles têm um protocolo a preencher, que são uma série de informações importantes, inclusive localização da vítima, para em seguida passar para um médico. Então isso é uma outra ponto também muito importante que precisa ser ressaltado. Pela primeira vez no Brasil, qualquer cidadão, 24 horas por dia, todos os dias do ano, pode ter acesso a uma conversa com o médico se ele discar 192. Às vezes até para tirar uma dúvida, às vezes para pedir uma orientação. Os acidentes, principalmente automotores, têm aumentado significativamente no nosso país. No Brasil é considerado jovens pessoas que estão na faixa etária de 15 até 30 anos de idade. Nessa faixa etária, a primeira causa-morte são acidentes. Acidentes automobilísticos, acidentes de motos e violência física. O álcool tem sido um fator extremamente desfavorável às situações em que nós vivenciamos. Ele é extremamente complicador e ele está presente em praticamente 80% dos acidentes automotores que nós encontramos em determinados horários, principalmente nos finais de semana. O álcool está presente. Então, um apelo que a gente faz a essas pessoas, que elas não se matem, que elas não se mutilem, que elas não tenham uma vida parcial em função de situações absolutamente preveníveis, né? Que é o caso de você não pilotar alcoolizado e de você ser prudente quando você estiver utilizando o seu veículo. Nós precisamos ter essa consciência. Com mais de 55 mil ocorrências, eu posso dizer para vocês que talvez essa seja a grande contribuição que eu possa trazer nesse trabalho que está sendo executado, é esse apelo final no sentido da prevenção, né? Não existe nada melhor do que prevenir. Nós do SAMU estamos prontos e fazemos questão de atender com a maior qualidade possível, mas gostaríamos de cada vez ser menos acionados, porque significa
menos problema para cada um de vocês. Acione sempre que ocorrer uma emergência em locais sem serviços próprios de socorro. Acidentes onde não existe um sistema de emergência podem contar com o apoio da Polícia Militar local. Sempre que ocorrer uma emergência nas rodovias, acione a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, já que todas as rodovias devem divulgar um número a ser chamado. Também pode ser o número do serviço de uma concessionária ou do serviço público próprio. Lembre-se que os números variam de uma rodovia para a outra. Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos, geralmente dispostos a cada 1 ou 2 quilômetros. Nesses telefones, basta retirar o aparelho do gancho, aguardar atendimento e passar as informações ao atendente. Esse serviço é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias e seus telefones geralmente iniciam com 0800. Mantenha sempre atualizado o número dos telefones das rodovias que você utiliza. Você pode melhorar o socorro pelo telefone. Mesmo com toda a urgência de atender o paciente, os atendentes do chamado de socorro vão fazer algumas perguntas. Dentro do possível, responda corretamente as perguntas. Que tipo de acidente? Qual a gravidade aparente das vítimas? O nome da rua e o número próximo. O número aproximado de vítimas. Pessoas presas nas ferragens. Vazamento de combustível ou produtos químicos. As diversas ações necessárias num acidente de trânsito podem ser feitas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa telefona, a outra sinaliza o local, por exemplo. Assim ganha-se tempo para o atendimento, garante-se a segurança no local e evita-se outros acidentes. Portanto, inicie a sinalização em um ponto onde os motoristas não possam ver o acidente. Quando ele interferir nas duas mãos de direção, sinalize nos 2 sentidos da via. Demarque todo o trecho, do início da sinalização até o acidente, indicando quando houver desvio de direção. Faça o melhor que puder, aguardando as equipes de socorro que vão completar a sinalização e os desvios. Para manter o tráfego fluindo, coloque pessoas ao longo do trecho sinalizando para orientar a passagem dos carros e não permita que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Use o seu triângulo e dos demais carros do local. Outros itens encontrados nas imediações também podem ser usados, como galhos de árvores, latas, pedaços de madeira, de tecido, etc. À noite ou com neblina, a sinalização deve ser feita com materiais luminosos. Lanternas, pisca-alertas e faróis dos veículos devem ser sempre utilizados. Jamais use fósforos ou qualquer chama exposta. Colocar pessoas sinalizando o local é bastante eficiente, mas arriscado. Por isso, elas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos. Devem ficar o tempo todo agitando um pano colorido para alertar os motoristas e prestar muita atenção para o caso de um veículo desgovernado. E por fim, jamais devem ficar depois de uma curva, pois precisam ser vistas de longe pelos motoristas. Como você já viu, a sinalização deve ser iniciada para ser vista pelos motoristas de outros veículos antes do acidente. Melhor do que falar em metros é falar em passos, que podem ser medidos em qualquer situação. As distâncias para início da sinalização são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista.
Assim, quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância para iniciar a sinalização. Portanto, não se esqueça que os passos devem ser longos e dados por um adulto que corresponde a mais ou menos 1 metro. Se não puder, peça a outra pessoa para medir a distância. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem. Caminhe até o final da curva e recomece a contar a partir do 0. Faça a mesma coisa quando o acidente ocorrer no topo de uma elevação, sem visibilidade para os veículos que estão subindo. É preciso ficar atento aos riscos que surgem em cada acidente, agindo rapidamente para evitar novas colisões, atropelamentos, incêndios, explosões, cabos de eletricidade, vazamento de produtos perigosos e doenças infecto-contagiosas. O primeiro socorro é o cuidado imediato a alguém ferido com a finalidade de preservar a vida e prevenir que ele piore. Na maioria das vezes, salva e ou diminui o sofrimento da vítima. Ao iniciar seu contato com a vítima, faça tudo sempre com base em 4 atitudes: informe, ouça, aceite e seja solidário. Lembre-se, você não é um profissional de resgate e deve se limitar a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Informe a vítima o que você está fazendo para ajudá-la, pois assim ela vai ficar mais receptiva aos seus cuidados. Ouça e aceite suas queixas e a sua expressão de ansiedade, respondendo às perguntas com calma e de forma tranquilizadora. Não minta e não dê informações que causem impacto ou estimulem a discussão sobre a culpa do acidente. Seja solidário e permaneça junto à vítima em um local onde ela possa vê-lo, sem que isso coloque sua segurança em risco. Algumas vítimas podem tornar-se agressivas e não permitir acesso ou auxílio. Tente a ajuda de familiares ou conhecidos, mas se a situação colocá-la em risco, afaste-se. Veja se o cinto de segurança está dificultando a respiração da vítima. Neste caso, e apenas neste caso, você deve soltá-lo sem movimentar o corpo. Ao tentar manter contato com a vítima, faça perguntas simples e diretas como: como você está? Qual é o seu nome? O que aconteceu? Você sabe onde está? O objetivo das perguntas é apenas identificar o nível de consciência da vítima. Se ela responder bem e naturalmente às perguntas, é um bom sinal. Se não responder demonstrando estar inconsciente ou desmaiada, ligue novamente para o serviço de socorro. Complemente as informações e siga as orientações que receber. É um procedimento importante e fácil de ser aplicado, mesmo em vítimas de atropelamento. Segure a cabeça da vítima, fazendo uma leve pressão na região das orelhas, impedindo a movimentação da cabeça. A vítima só deve ser movimentada caso não esteja respirando. Se estiver de bruços e respirando, sustente a cabeça nesta posição e aguarde o socorro chegar. São diversas as técnicas para conter uma hemorragia externa. A mais simples é a compressão do ferimento diretamente sobre ele, com uma gaze ou pano limpo. Naturalmente, você deve estar com as mãos protegidas do sangue e deve cuidar só das lesões facilmente visíveis, sem a movimentação da vítima. Deixe as mais complexas para os profissionais do socorro. Algumas pessoas envolvidas no acidente já podem ter saído sozinhas dos veículos, estar desorientadas e traumatizadas com o acontecido. É importante que você localize um local sem riscos e junte essas pessoas. Isto vai facilitar muito o atendimento e o controle da situação quando chegar a equipe de socorro.
Você já deve saber que aquecer uma vítima impede o agravamento de seu estado. É verdade, mas aquecê-la não é elevar sua temperatura, e sim protegê-la para que ela não perca o calor de seu corpo. O que não fazer com a vítima de acidente? Não movimente a vítima, pois a movimentação pode piorar uma possível lesão na coluna. Não faça torniquetes, que não deve ser usado para estancar hemorragias externas. Não tire o capacete de um motociclista, pois esta é uma ação de alto risco, principalmente se ele estiver inconsciente. Não dê nada para a vítima ingerir, nem mesmo água, que pode interferir no atendimento hospitalar. No estado de Mato Grosso do Sul, para acionar o Corpo de Bombeiros Militar, ligue 193. Desta forma, você estará acionando um socorro qualificado e muito sério para atender qualquer tipo de ocorrência. Mas lembre-se, no caso de acidentes automobilísticos ou incêndios ou qualquer coisa mais grave, em primeiro lugar, mantenha a calma, faça o contato, certifique-se do local, pegue um ponto de referência, verifique quantidade de vítimas, qual o principal problema e faça o contato conosco o mais rápido possível, para que possamos mandar um socorro também o mais rápido para o local. Com relação aos trotes, tenha muita consciência, porque para nós, Corpo de Bombeiros, pode custar nosso pessoal, nossas viaturas, e para a população pode custar vidas. E lembre-se, exerça a sua cidadania, não só sabendo chamar o Corpo de Bombeiros, quando chamar, mas também não efetuando trotes, porque a próxima vítima pode ser você. O trânsito é feito por pessoas. Aprender a valorizar os direitos do próximo é atitude fundamental para o bom comportamento no trânsito. Mudar comportamentos, às vezes, é essencial para uma vida coletiva com qualidade e respeito, que exige a tomada de consciência das questões em jogo no convívio social, bem como na convivência no trânsito. Princípios e valores são importantes para um trânsito mais humano, harmonioso, seguro e justo.